Hoje no quadro Novidades do Mundo Toyota eu quero mostrar todos os detalhes do Lexus UX 250H Luxury 2024 modelo híbrido. Esse carro está exposto aqui na Lexus Barigui, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Esse é o SUV compacto da marca, versão topo de linha, com muito requinte no seu interior. Ele tem câmera 360 graus, faróis em LED, um design bem agressivo e arrojado para o modelo, com motorização híbrida, sistema de segurança com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária. No seu interior, ele tem ventilação e aquecimento dos bancos dianteiros, multimídia de 12,3 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, recarregamento de celular por indução, painel digital e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero mostrar, começando aqui, os detalhes desse SUV compacto da marca, começando aqui pelos seus faróis que saem da lateral, vindo até a frente, todo o sistema de iluminação em LED, a luz de condução diurna, que é esse detalhe aqui que já forma o L da marca Lexus, também indicação de seta, os 3 pontos aqui referente aos faróis, com canhão de foco projetor de longo alcance e também um detalhe com a parte da iluminação aqui. Como passa dos 5.000 kelvins, ela tem o limpador aqui referente aos faróis. Todo detalhe aqui em preto brilhante que realça essa parte aqui dos faróis, a parte do para-choque com os vincos que são bem pronunciados, com essa peça com um acabamento em preto brilhante, em formato em L aqui. Se fosse em uma outra cor já ficava bem aparente, mas como esse aqui é um preto metálico, já fica bem sóbrio aqui no modelo. O detalhe aqui com a iluminação em LED da luz de neblina, também os 4 pontos referentes aos sensores de estacionamento dianteiro com alerta de proximidade no painel e na multimídia, e todo esse detalhe aqui em cinza metálico na parte da grade frontal que se destaca com todo esse formato aqui, com essas partes com as aberturas de ar aqui em cinza metálico, que realmente é diferenciado. Câmera 360 graus, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento, o logo translúcido aqui da Lexus, que tem os sensores com radar do sistema de segurança com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária identificando pedestres, ciclistas e também veículos. Mais acima, uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através do sistema. E aqui no capô uns vincos que ficam bem pronunciados vindo até a frente. E agora eu quero mostrar o motor do Lexus. A sua motorização é uma inovação tecnológica, trata-se do sistema híbrido, que no caso do Lexus utiliza um motor a combustão, 2 motores elétricos. O motor a combustão é 2.0 aspirado a gasolina com 145 cavalos com torque de 18,8 kgfm a 6.000 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha no ciclo Atkinson. E ele não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando com um bloco em alumínio auxiliado pelo câmbio automático do tipo Hybrid Transaxle, que não utiliza as polias do modo CVT, mas sim as planetárias interligadas junto ao eixo de comando, fazendo trocas mais suaves. Mais abaixo você vai ter os motores elétricos. Eles têm 107 cavalos com 20 kgfm de torque. Acima você vai ter a CPU eletrônica, ela que vai gerenciar entre o uso dos motores elétricos e combustão, fazendo mais economia de combustível, com uma força combinada de 181 cavalos nesse SUV híbrido compacto, que realmente traz um uso aí de economia muito boa. Ele não é um híbrido do tipo plug-in, que você precisa recarregar ele na tomada para parte dali você realmente utilizar o veículo assim que carregado. Não, ele vai acionar de forma eletrônica a parte do motor combustão. Também quando você pisa no freio ali num trânsito mais pesado, ele vai regenerar o sistema de baterias, ou numa descida de serra como freio motor. Tudo isso faz de forma automática, trazendo mais economia de combustível, sem que você precise ele estar parando para buscar uma tomada para regenerar o sistema de baterias. Detalhe interessante, ele tem um tanque de 43 litros, consumo urbano 16,6 km por litro. O tanque de combustível ele vai trazer uma autonomia de 710 km em uso urbano e 630 km em uso rodoviário. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referente
a consumo e quais os acessórios que vêm de série aqui no modelo. No capô temos manta acústica, também entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Lexus, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento do canal. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação, inscreva no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral começam pelas rodas. Elas são diamantadas aqui da parte das bodas, vindo até o centro, os vincos bem aparentes, com uma pintura aqui em cinza metálico, perfil dos pneus 225/50, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão aqui do Lexus, que mede 4,49 m de comprimento. O vão livre de solo é de apenas 16 centímetros para esse SUV compacto. Ele tem todo esse detalhe aqui em preto fosco, que fica bem aparente, assim como na parte da frente também. Isso vai dar volta por todo o carro. Você vai perceber um vinco da primeira porta até a segunda porta, que fica com um detalhe bem aparente, e também aqui na parte lateral, que termina lá na coluna C, e a parte aqui à frente realmente fica bem destacado. Aqui é um preto metálico, então realmente fica bem sóbrio essa questão aqui no modelo. Você tem na coluna A toda essa parte aqui com essa moldura da coluna A até a coluna C, que fica bem aparente. Esse detalhe na parte do retrovisor, ele conta com câmera 360 graus, também repetidor de seta, rebatimento eletrônico do retrovisor, ou também quando você aciona na chave, sensor de ponto cego, sensor de tráfego cruzado e também tilt down. Ele vai inclinar o retrovisor quando você engatar a marcha ré, facilita bastante. As maçanetas são na cor do veículo, o detalhe aqui na coluna B em preto brilhante. Essa versão conta com a parte da régua aqui em cinza metálico e com teto solar, que é a versão topo de linha aqui do modelo. Na coluna C, como eu falei para vocês, ó, todo o detalhe da moldura que se une aqui realmente. A suspensão traseira que é do tipo independente. E agora eu quero mostrar os detalhes da parte traseira do modelo para vocês. Os detalhes na parte traseira começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento, com um alerta de proximidade no painel e na multimídia, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. Toda a parte aqui do para-choque em preto fosco, com um refletor noturno para ajudar na visibilidade, os vincos que saem da parte lateral já se unindo na parte da lanterna, que elas saem da lateral, atravessa toda a parte da tampa traseira com esse detalhe com iluminação em LED, que realmente fica bem aparente aqui no modelo, com a iluminação de neblina em LED, e vocês vão perceber essa parte aqui com detalhe, que é justamente com a parte aerodinâmica aqui para o modelo. Também vocês vão perceber esse vinco que fica bem sutil na parte da tampa traseira, justamente para harmonizar lá com a grade frontal. A inscrição Lexus, um X250 e o logo aqui da marca cromado ao centro. Limpador do vidro traseiro, aquecedor, terceira lanterna de frenagem, o spoiler integrado, que é na cor do veículo aqui, que realmente fica bem aparente. Também, para fazer a abertura do porta-malas, você aperta o botão que está aqui ao centro ou passa o pé por baixo do para-choque, que tem um sensor, traz muita comodidade. Você está trazendo caixa ou alguma sacola na mão, você passa o pé por baixo com a chave presencial, vai fazer a abertura eletrônica, que tem capacidade de porta-malas de 234 litros para esse SUV compacto. Você tem iluminação em LED aqui do lado esquerdo e direito, também esse gancho que você consegue estar puxando aqui para colocar algo para que não fique solto aqui no interior do veículo, com capacidade de 4 kg, tanto do lado esquerdo e direito, e tomada 12 volts para estar utilizando. Aqui você tem um tampão, olha, flexível, bem fácil para estar utilizando. Toda a parte do tampão aqui na tampa traseira em preto fosco, você pode estar puxando para acionar, ou aperta aqui o botão, ou aperta e já mantém travado. Ou então você passa o pé de novo aqui por baixo e ele faz um fechamento eletrônico, caso você tire algo do porta-malas, para trazer mais comodidade para você que está utilizando. Na parte de segurança, ele conta com freios a discos, que são 4, com ABS com EBD, IBAS assistente de rampa, e 8 airbags no total, sendo 2 frontais, de joelho para o motorista e passageiro, cortina e também na parte dos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo. São 2,64 m de comprimento. Coloquei o banco ali posicionado para o meu tamanho. Praticamente aqui, ó, ele é bem justo mesmo por se tratar de um carro compacto aqui da marca mesmo, com esse entre-eixo. O teto é com a parte preta, com as alças, iluminação em LED. Você tem também aqui teto solar, que traz muita luminosidade, portas revistas somente aqui do lado do passageiro, saída de ar-condicionado com 2 tomadas USB do tipo 6, isso traz muita comodidade para quem vem aqui atrás do veículo. Revestimento dos bancos em couro ecológico, com essa parte mais lisa, bem macia ao toque, e aqui todo pontilhado, e mais acima
também. Vou descer aqui para mostrar ainda os detalhes na fileira dos bancos traseiros. Cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes, descansa-braço, com detalhe aqui, com 2 porta-copos, isso facilita viajando aí com o modelo. Também Isofix com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo como ali do lado direito, alerta de afivelamento dos 3 ocupantes aqui atrás no modelo. O banco ele é bipartido 60/40, basta puxar essa parte aqui que você consegue descer os 2 opções aqui. Caso não coube algo lá no porta-malas, tem como estar utilizando dessa forma, isso traz muito comodidade aqui para estar utilizando. Revestimento da porta aqui é tudo com detalhe aqui em couro bem macio ao toque. Essa parte aqui é com plástico rígido, essa parte aqui acima também com detalhe em preto fosco, os puxadores aqui em aço escovado, o detalhe com a parte aqui cinza metálica, como vocês podem ver com as ranhuras, e a abertura aqui referente aos vidros elétricos com função autodown, sobe com um toque só, e o alto-falante aqui na porta do Lexus. A sua chave é do tipo presencial, com a inscrição Lexus. Do outro lado, você consegue fazer a abertura eletrônica do porta-malas e também alarme perimétrico do seu interior. Uma chave aqui com acabamento bem detalhado. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao Lexus através do Smart Entry, que traz mais comodidade para você estar utilizando. Eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Aqui você tem ajuste elétrico, tanto do lado do motorista e passageiro, então você consegue colocar para trás, para frente, ajustar aqui a inclinação das pernas, ajustar a altura do banco, a inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto, e também aqui ajustes de lombar. Basta você apertar, vai inflar essa parte aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir perceber no vídeo, mas olha toda a parte do acabamento do banco, como realmente é bem detalhado. Você tem aqui a abertura do cofre do motor, a abertura da parte do porta-malas eletrônico e também a abertura do cofre do motor, que são com tanque de 43 litros. A soleira com a inscrição Lexus, o acabamento aqui é bem macio ao toque. Vamos entrar aqui para conhecer o interior do Lexus UX250H, versão Luxury híbrida, que já está em funcionamento. Uma parte aqui com painel digital de 7 polegadas, a multimídia de 12.3 polegadas em TFT, com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, GPS integrado. Você tem as opções aqui do GPS, a opção aqui de mídia para você estar utilizando referente ao seu aplicativo, também a opção aqui com conectividade via Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay. Basta clicar aqui para você utilizar o seu aparelho. Referente a informações aqui, ó, fluxo de energia, se ele tivesse com o motor a combustão ligado, já ia mostrar o fluxo regenerando o sistema de energia aqui no modelo, as configurações que você tem aqui referente para poder estar utilizando todos os recursos que você tem no carro, e informações também de clima. Então você consegue fazer pela multimídia aqui a opção do ar-condicionado, então você consegue ligar o ar-condicionado por aqui ou por aqui por baixo no console central. Também tem essa opção para você estar utilizando, e também a parte aqui para ligar a parte do ar-condicionado da parte traseira. Enfim, você consegue fazer tanto aqui na multimídia como no console central. E aqui você tem todas as configurações gerais para estar utilizando. Eu não estou conectado ao Android Auto e Apple CarPlay. Se eu tivesse, já aparecia aqui os ícones, ia ficar muito mais fácil para você estar utilizando. Botão físico aqui para você aumentar ou diminuir o volume. Se você segurar aqui, ele vai desligar a tela para não atrapalhar com aquele detalhe à noite, realmente por conta da luminosidade. Na parte do console central, as saídas aqui referente ao ar-condicionado, e também o detalhe aqui cinza metálico, preto, botão start-stop para fazer ignição. O ar-condicionado eu consigo estar colocando no modo automático por esses botões físicos aqui, aumentar ou diminuir o fluxo do ar-condicionado. Aqui ele é 2 zonas, então eu consigo colocar uma temperatura para o lado do motorista, outra temperatura para o lado do passageiro, onde eu vou direcionar o fluxo, reuso da ventilação no interior do veículo, aquecedor do vidro traseiro, aqui da parte do para-brisas, e aqui eu desligo o ar-condicionado. Mas como eu falei para vocês, consigo fazer também por aqui na parte de informações. Na parte de conforto também eu consigo, ó, ter a opção aqui do ventilação dos bancos dianteiros ou aquecimento do banco dianteiro, e também para o lado do motorista. 3 opções de nível para mim estar colocando aqui. Opção legal também que você consegue fazer aqui pela multimídia. Mais abaixo aqui no console central, você tem a luz ambiente aqui de iluminação, com a parte aqui com a base para você fazer recarregamento de celular por indução sem fio. Se o seu smartphone tem a tecnologia compatível, você consegue utilizar aqui dessa forma. 2 tomadas USB do tipo C, também aqui o detalhe com 2 porta-copos para você utilizar. O câmbio automático Hybrid Transaxle, como eu falei para vocês, ele tem a opção de 6 velocidades aqui, com câmera de ré. Então você tem aqui as linhas dinâmicas, tanto de distanciamento
Também, quando você inclina o volante, ele vai aparecer aqui a opção com inclinação, 360 graus aqui o ângulo, você consegue alternar as linhas aqui, alternar também o ângulo da câmera, ele fica mais acima, apertei mais uma vez, ele fica mais reclinado e mais uma vez ele fica bem acima aqui, então você consegue ter essas mudanças. O espelho retrovisor tem função tilt down, então quando eu engato a ré ele vai inclinar ali para não encostar na guia, a parte da roda, isso facilita bastante para estar fazendo a utilização. Modo drive, você tem aqui as trocas manuais para o lado esquerdo, para frente da primeira a sexta, para trás as reduzidas, facilita bastante para você utilizar como um freio motor numa descida de serra, para já regenerar o sistema aqui da bateria do modelo, ou para fazer uma reduzida, enfim, para ficar com o motor mais cheio, facilita para você estar utilizando no dia a dia. Na parte do console central, você também tem ventilação dos bancos dianteiros, para o lado do motorista e passageiro, e aquecimento, basta optar aqui qual que eu desejo, consigo colocar aqui qual nível, né? Vai de 1 a 3 aqui para você estar fazendo a utilização caso você deseja. Modo EV Mode, ou seja, ele é um carro híbrido, eu consigo, quando ele tiver com a bateria aqui 100% carregada, saio aqui de dentro do estacionamento, pego o trânsito no modo 100% elétrico para trazer mais economia de combustível. Tenho também aqui freio de estacionamento eletrônico, ele funciona de forma automática, poucas vezes você vai precisar usar aqui, ou opção Hold. Só que num trânsito mais pesado, naquele pare e siga o tempo todo ali, você não precisa ficar com o pé no freio acionado. Basta você acionar o botão, soltar o pé do freio, que ele vai segurar de forma eletrônica. Quando você quiser que libere, basta pisar no acelerador, ele vai liberar o veículo, você vai no pare e siga daquele trânsito o tempo todo alternando, facilita bastante para você estar utilizando. Aqui o descansa-braço revestido em couro, bem macio ao toque, você consegue apertar o botão aqui para estar utilizando uma tomada USB do tipo convencional A para colocar um pendrive para ouvir sua música ou recarregar, uma tomada 12 volts, todo espaço aqui você consegue fechar e o passageiro apertar o botão abrir aqui do outro lado, tem todo o revestimento ali bem macio ao toque para você estar utilizando esse espaço aqui da maneira que achar melhor. Revestimento do banco dianteiro em couro, com essa parte aqui mais lisa, costura aparente, todos os pontilhados aqui, mais acima também, essas costuras aparentes ficam bem marcantes, aqui a parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura do cinto de segurança, o quebra-sol com a opção do espelho, você consegue puxar aqui, acende a iluminação halógena no teto, tanto do lado do motorista e passageiro, retrovisor que é do tipo fotocrômico, vai inibir o reflexo de um carro vindo com farol alto atrás de você, é um item de segurança bem interessante. Aqui o teto solar, você mantém essa parte aqui para fazer a abertura, então você tem um sistema de esmagamento aqui, colocou um dos dedos, não vai ter o problema de esmagar, ele vai abrir automaticamente justamente para trazer mais segurança. Aqui você consegue nesse botão manter ele elevado, então ele vai só erguer aquela parte lá do fundo para justamente ficar utilizando assim num dia comum, e também você consegue fechar com a persiana aqui para justamente tampar a luminosidade caso você queira. Tem a iluminação aqui também em LED e também alarme volumétrico no interior do veículo. Caso você queira deixar algo que se mova, você pode estar ativando ou desativando, que não vai disparar o alarme aqui no modelo. Toda a parte do painel aqui é com plástico bem macio ao toque, aqui já é com couro, com acabamento bem macio ao toque, como vocês podem ver na imagem, com a costura aparente, saída do ar-condicionado. Você tem esse botão para você acionar, para fazer a abertura aqui do porta-luvas para estar utilizando. Já na parte do painel aqui, também todo o acabamento é macio ao toque, os sistemas de alto-falante, aqui também, como vocês podem perceber, toda a parte do painel tem todo esse detalhe bem macio ao toque. Olha que diferente essa parte do painel aqui, você consegue ajustar, ativar ou desativar o sistema de tração e estabilidade por aqui. Então basta você apertar aqui que você ativa ou desativa. Aqui do outro lado você tem as funções com um modo de opção aqui de uso. Então você consegue deixar no modo normal, basta apertar o botão aqui ao centro. Se eu colocar aqui para frente, ele já fica no modo Sport, vai ficar vermelho e vai mostrar para mim também ali na parte da multimídia. Isso vai fazer ali a troca do sistema automático mais rápido para que eu fique com mais giro no motor. Se eu quero no modo econômico, basta eu girar aqui para baixo, já vai ficar tudo verde para mostrar que eu estou no modo econômico aqui no modelo, para justamente trazer mais economia de combustível. Eu falei para vocês que ele tem sensor de estacionamento dianteiro e traseiro com um alerta de proximidade no painel. Então quando você se aproxima próximo do objeto, ele vai mostrar aqui, vai mostrar aqui na parte da multimídia também, tanto na parte traseira
como na parte dianteira. Então isso favorece bastante no dia a dia para você estar utilizando aí o modelo com certeza. Na parte do painel aqui, ó, você vai ter todo o detalhe aqui com revestimento em couro macio ao toque, saída do ar-condicionado. Aqui você ajusta o brilho de tela, tecla odotrip. Aqui o painel da tecla 360 graus, ó, apertei, então ele já vai ter ali o ângulo girando ali 360 graus, apertei mais uma vez, ele volta para multimídia. Na parte da porta do motorista, temos uns detalhes aqui com 3 memórias aqui do banco do motorista, então você consegue estar utilizando no dia a dia, isso é bem bacana. A parte também com ajuste elétrico aqui referente aos 4 vidros com função auto-down, sobe com um toque só, toda a parte de iluminação aqui também, e também trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento eletrônico do retrovisor, ou de forma automática, quando você aciona na chave, ou aperta o botão, ele vai fazer o rebatimento eletrônico aqui, caso você deseja. Tem a função tilt down, sensor de ponto cego, sensor de tráfego cruzado também. E aqui você consegue fazer a regulagem eletrônica aqui interna do retrovisor, tanto o lado esquerdo como o lado direito também para fazer a utilização. Aqui você tem uma direção eletroassistida com regulagem de altura, regulagem de profundidade, o volante que é do tipo multifuncional, e olha que bacana, você consegue fazer a regulagem eletrônica, tá? Então aqui você tem esse detalhe também que é bem interessante para você estar fazendo a utilização. Volante do tipo multifuncional com revestimento em couro com a linha aparente. Então você tem os comandos de som aqui desse lado, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth para você fazer a utilização aqui. Do outro lado você tem os comandos aqui referente à estação de rádio ou música que você pode estar alternando. Aqui mais acima você vai ter referente ao sistema de segurança Lexus Sense, que aqui no caso você consegue setar o ACC, que é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Vamos supor que você setou 100 km por hora e o carro à sua frente diminuiu a velocidade, você consegue estar tendo essa parte do ajuste eletronicamente aqui pelo sistema de segurança. Você consegue também ajustar a parte aqui da mudança de faixa involuntária, que se você mantém ativo, não dando seta para o lado esquerdo ou direito, ele vai te dar um alerta sonoro e visual, informando que você está saindo da faixa de rodagem, e ele tem alerta de centralização em faixa, ou seja, ele vai corrigir a direção para que você permaneça na faixa de rodagem. Isso é bem interessante. E aqui o sistema pré-colisão, que ele vai identificar pedestres, ciclistas e também veículos. E aqui numa situação de risco eminente, ele vai te dar um alerta sonoro e visual. Se você não tomar uma medida evasiva, ele vai fazer a frenagem de forma semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão com um veículo ou danos mais severos. Isso é bem interessante na utilização. E também referente à oscilação ao volante, ou seja, quando você está com muito sono, fadigado dirigindo, ele vai oscilar o volante ali e ele vai te dar um alerta sonoro e visual, informando que se você continuar dirigindo dessa forma, você pode causar um acidente. Isso é bem interessante aqui nessa parte do modelo, com certeza, para fazer a utilização. Você tem também aqui, ó, o painel digital, ele é de 7 polegadas, as informações aqui referente à temperatura do motor, tanque de combustível que eu falei que é 43 litros, aqui tem velocímetro digital, indicador de câmbio, modo de energia, modo econômico, e aqui uma tela de 4.2 em TFT no cantinho aqui, que você tem aqui a parte de informações, trip A, trip B, quanto que você consegue rodar com o combustível que você tem no tanque. Aí você vai selecionando aqui, ó, lado direito, bússola de navegação, rádio, a parte com sistemas de segurança que você consegue ativar ou desativar, todas as mensagens que são interessantes aqui na parte de alerta do modelo e todas as configurações gerais que você tem aqui para fazer a utilização. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Lexus UX250H modelo Luxury 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal.